Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou Ruana Labres, mas isso vocês já sabem, não é verdade? E estamos aqui para receber a Andréia Brígida, que vem trazer um tema muito importante para a nossa saúde feminina. Isso mesmo. Eu já recebi em 2021, onde batemos um papo bem esclarecedor com relação à endometriose, mas eu fiz um novo convite, porque agora ela aceitou um desafio. Ela vai contar qual é o desafio. E por sinal, ela já está me avisando que já está chegando. Seja bem-vinda então, Irene, Neuza, pessoal chegando. Deixa eu ver, Elizabeth Bezerra. Sejam todas bem-vindas, vamos bater esse papo bem gostoso, leve, informativo, que esse é o objetivo do canal, não é verdade? Trazer para vocês informações. E vem mais coisas por aí, tá? Vem muito mais coisas por aí. Então, ela já avisou que já está pronta, já vai entrar. Só botei o fone para ouvir. Vamos ver. Janete. Andréia já chegou. Vou fazer o convite. O som está no máximo, está tudo funcionando. Filipa, Grazi. Peraí, o que aconteceu com a minha câmera? Você tem que reverter, mas isso acontece com todo mundo, não se preocupa. Até comigo, quando eu sou convidada, acontece isso. Mas está tranquila. Está tudo bem contigo, Andréia? Tá tudo bem, graças a Deus. Você tá mais bonita ainda. Tô estilosa. Tá estilosa mesmo, tô vendo. A gente tem que se encontrar e tomar o nosso cafezinho, já que você mora aqui no Rio, hein? Vamos nos encontrar sim. Precisamos tomar um café, um chá. Eu não é pro café, mas prefiro o café. Depois um suco, uma água. E aí vai. Meu anjo, eu estava aqui falando de você, que a gente bateu um papo em 2021, e você foi convidada novamente, que você está empenhada a falar sobre esse tema. Esse tema, você é uma ativista e que já está colhendo frutos, porque chegou um desafio maior na sua vida. Eu não contei, eu deixei você para contar. É verdade. De reportagem. Foquinha, né? Você foi a Foquinha. Bom, primeiramente, né? Boa noite para você. Boa noite, né, para a tua audiência, que não para de crescer, eu tenho acompanhado. E, assim, eu estou muito feliz, né, por estar aqui mais uma vez contigo. E quero te agradecer de novo, né, por essa oportunidade. Só pessoas bem sensíveis a essa causa que compreendem, né, entendem e abrem as portas, né, do coração, principalmente. Então, muito obrigada, tá, Ruana, por mais uma oportunidade de falar de um assunto tão sério, né? Não será a última. Eu estou com algumas ideias aí. Vamos ver isso mais adiante. Mas primeiro, deixa você assumir, né, a presidência da Associação Endo Mais Vida. Parabéns. Isso. Tá? Isso chegou com o teu esforço, com a tua dedicação e por merecimento. Acima de tudo, merecimento. Porque quando a gente se dedica a uma causa,
a gente abre mão de várias outras. E você, oi Bruna, e você está aí, à frente, dando a cara a tapa, brigando, fazendo petição, pedindo para o pessoal assinar, pedindo para as pessoas levar informações. E parece que só ano passado foi dedicado um dia especial para quem Sim. tem, em março, se eu não me engano, dia 13, não, 13 de 13. março? 13 de 13 de março. março. Só ano passado que foi assinado algum decreto, alguma coisa, transformando o dia 13 de março, dia nacional, combate, Nacional. falando sobre a endometriose. Então, isso já é um grande passo, uma grande conquista. Isso é verdade. E a gente precisa falar alguns tópicos importantes. O pessoal daqui a pouco está chegando, quem não conseguir acompanhar vai ficar gravado, eu vou te marcar como colaboradora, vai ficar na sua página também, para que as pessoas possam assistir e dar ênfase a isso. Mas a gente precisa falar de uns tópicos bem básicos, aquelas perguntas bobas. Isso se pega por contato sexual? Isso a gente nasce com ele? Isso, como é que a gente diagnostica? Gostou da palavra? Como é feito o diagnóstico? A minha filha, por exemplo, eu não tenho, estou dando um exemplo, né? Ela menstruou com 14 anos, tardia, e tem umas cólicas insuportáveis, mas isso é normal, porque ela foi diagnosticada, foi mocinha mais tarde. Então, a gente vai começar respondendo essas perguntas mais básicas, mais simples, para a gente ir evoluindo no nosso bate-papo e você trazendo informações, porque, inclusive, como eu fiz uma chamada ainda há pouco, se você não se cuidar, o negócio vai pegar. E a gente vai chegar nesse tópico já já. Vamos começar pelo básico, ok? Sim, ótimo, ótimo. Suas colocações são sempre muito pertinentes, né? E o mais importante disso tudo aí que você falou é realmente, se não descobrir, se não tratar, a coisa fica muito feia, no sentido de algumas mulheres podem até mesmo perder um órgão, né? Se esse órgão for todo acometido, né, pela doença, ela pode. Tem muitos casos de mulheres que perderam um rim, né, perderam um pedaço da bexiga, perderam o apêndice, por questões mesmo de diagnóstico tardio. Então, assim, vamos lá, né, para a gente poder entender aí quem está entrando, né, que nunca ouviu falar de endometriose, ou sabe muito pouco, né? Nós temos o nosso aparelho reprodutor. Então, o nosso útero, ele é contornado pelo endométrio, né? O endométrio é uma camada que reveste o útero todo, é uma camada interna. E aí, o que acontece? Todo mês, né, Papai do Céu, né, Deus criou a mulher para reproduzir. Então, quando a gente não fica grávida, né, que quando todo mês a gente menstrua, é sinal que aquele óvulo, né, não foi fecundado. E aí esse óvulo, ele tem que sair do nosso organismo, ele tem que ser expulso. E aí, quando ele é expulso, a gente fica menstruada. E a menstruação sai em forma de sangue. Aí, o que acontece? Existem, Ruana, algumas teorias da origem da endometriose. Que aqui eu não vou nem entrar nessa questão, porque eu acho que a origem, já que são teorias, não são tão importantes. O importante é a gente saber como é que faz o diagnóstico, né? Como é que a gente trata, como é que a gente convive com a doença. Então, existem várias teorias. Uma delas é que a gente nasce já com endometriose, uma das teorias. A outra teoria, que é assim a mais divulgada, a mais falada entre os próprios ginecologistas,
é a teoria da menstruação retrógrada, né? O que é isso? Lembra que eu falei que o óvulo tem que ser expulso, né? Não foi fecundado. E aí, nesta teoria, que é a mais divulgada, o que aconteceria? Na hora desse sangue sair, parte dele retorna para a barriga. E quando ele retorna para a barriga, né, ele começa a criar coágulos de sangue. Ele começa a criar, né, como se fossem nódulos de sangue. E todo mês, você imagina, todo mês uma mulher, quando menstruar, parte desse sangue voltar, né, que tem ali também células do endométrio, e aí ele vai começar a se implantar. No primeiro momento, ele começa a se implantar geralmente no útero, né? Do lado de dentro, do lado de fora. Ele se implanta nas trompas, ele pode se implantar nos ovários, em outros órgãos. Essa é digamos assim, a teoria mais difundida. E aceita, que parte do sangue. E aceita. Parte do sangue. Isso. Tem muitos estudos, né? Na verdade, olha só, a endometriose ainda é considerada uma doença enigmática, por incrível que pareça. Né? Os médicos costumam falar que é um desafio para a medicina, né? Porque eles estudam e ainda não conseguiram chegar exatamente ali qual a origem dessa doença. E muitas pessoas perguntam também se ela é um câncer ou se ela pode se tornar um câncer. Todos os estudos, né? Há 11 anos falando de endometriose, há 11 anos atuando, como você falou, né? Como ativista, conversando com os médicos, especialmente os médicos que me operaram, que cuidaram de mim. Não é um câncer e a expectativa de virar um câncer é muito, muito, muito pequena. Existe a única relação que até hoje, né, a gente sempre escuta dos especialistas, é que a probabilidade de existir um câncer, dessa endometriose se tornar um câncer, é no ovário. Mas que também é muito pequena, tá? A chance. Só que, apesar de ser uma doença benigna, ela torna a vida da mulher um inferno. E em muitos casos, ela vai tomando conta, ela vai assim se difundindo, né? Ela vai devastando o organismo da mulher, né? Mesmo não sendo câncer. Em muitos casos, a endometriose ela tem um comportamento muito agressivo. Agressivo e aquele comportamento parecido com o comportamento do câncer, né? De ir se espalhando. Então, realmente, ainda é um enigma. Mas, assim, não pega, tá? De ninguém, não é transmissível, né? Não é uma doença sexualmente transmissível. É uma doença ginecológica que ainda não tem cura, tem tratamento, mas é uma doença crônica, inflamatória, que afeta toda a vida da mulher, né? E que, inclusive, pode tornar essa mulher infértil, né? Ela nunca conseguiu engravidar. E aí, o que é realmente a endometriose? De maneira, assim, bem simples, é o sangue, que deveria todo ser expelido, e que ele acaba voltando parte dele, e é o sangue da menstruação implantado, né, em alguma parte do corpo, em especial começando pelo útero. Então, é o tecido do endométrio, né, que foi expulso, que parte dele retorna e começa a se implantar. Por isso o nome de endometriose, né, porque vem do endométrio. E aí não se sabe por que ainda essas células do endométrio, elas conseguem migrar, né? Migrar às vezes para o rim, migrar para o intestino, para a bexiga, para os ureteres, quer ver? Outros órgãos também. Intestino eu já falei. Sim. Tem muitas mulheres com endometriose.
Sim. Sim, apêndice, Ela vesícula. cria uma camada e essa camada faz com que esse órgão que foi atingido ele sofra essa dor, essa incapacidade de funcionar 100%. Imagina uma pessoa no intestino, na camada externa do intestino, prisão de ventre, dor para Sim, evacuar, aquele ressecamento, na parte interna da mulher, na hora de uma relação sexual, causa dor, sim. incômodo. Ó, você quer ver? A gente já entendeu o que é endometriose, né? É o tecido Já. do endométrio fora do local, do lugar que ele tem que estar, ou fora do nosso organismo, né? Quando ele é Uhum. eliminado. Então, os sintomas mais comuns da endometriose, né? Os mais, assim, que a gente mais escuta. Cólica intensa na menstruação, né? Aqui no pé da barriga, é uma dor, assim, absurda. Eu tinha a sensação de que tinham duas Sim. mãos tirando tudo de dentro, puxando tudo. Às vezes parecia que tinha arame farpado dentro da barriga. Então, assim, os mais conhecidos e mais relatados, cólica menstrual intensa, incapacitante, que te deixa de cama, que te faz tomar cada vez mais analgésico, né? Até às vezes anti-inflamatório. Dor na relação sexual. Tem mulheres que não conseguem ter relação sexual, dependendo da posição, e outras até nem conseguem começar, só de pensar na dor, né? Dor para evacuar no período menstrual, dor para urinar também no período menstrual, barriga Urinar. distendida, aquela barriga inchada que a gente chama de barriga de endometriose, que é Uhum. causada pela inflamação e causada também pela disbiose, né, que é o desequilíbrio da nossa flora intestinal. Então, quando a mulher está com muita inflamação e tem endometriose, já que é uma doença inflamatória, um dos sintomas também é essa barriga, né? Tirando assim, isso a gente está falando da endometriose pélvica, né? Pélvica e abdominal. Só que a endometriose, ela pode, por incrível que pareça, aparecer também no pulmão, na coluna. Essa é nova para mim. A coluna, tá? Cervical, lombar, pulmão. Geralmente, quando é no pulmão, a mulher sente muita dor aqui no ombro e nas costas, né? Por exemplo, você nunca teve, aí de repente você começa todo o período que fica menstruada, você começa a ter muita dor nas costas e muita dor no ombro. Vai investigar, pode ser endometriose. Tem casos, tá, que são os mais raros, mas que existem, que é endometriose no dedo, endometriose no olho, endometriose nas amígdalas, nas narinas, na mama, no umbigo. Só para você ter uma ideia, eu conheci duas mulheres, uma todo mês, quando ficava menstruada, começava a sair sangue pelo nariz. Só no período menstrual. Ela ficava, né, com sangramento. E aí, mas ela sentia que o cheiro do sangue era cheiro de menstruação. Olha que coisa. E depois de muito tempo sofrendo com esse sintoma, enfim, ela descobriu que tinha endometriose. Aí você vê a endometriose dela era No no nariz. nariz, né? Nas narinas, Como explicar exatamente. isso, né? Como explicar isso? Exatamente, né? Então, assim, existe até uma teoria aí, uma das mais recentes que eu andei lendo, que seria que você já começa a desenvolver endometriose quando você é ainda embrião. Aí eu não sei, aí mais estudos, né? Mas é uma doença realmente que é assim, é enigmática, e impacta demais a vida da mulher, porque você imagina uma mulher sentir cólica quase que o mês inteiro. Porque assim, quando eu tô falando isso por mim, tá? Por Sim, exemplo, sim. quando eu fiquei menstruada, eu tinha 13 anos. Uhum. Desde a minha primeira menstruação, eu sentia muita dor, muita cólica quando eu ficava menstruada.
Só que eu fui percebendo que com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, as dores, elas iam aumentando de intensidade. E aí, em vez de eu tomar 2 comprimidos, eu ia aumentando a quantidade de medicamento, de analgésico, né? Cheguei até uma época que eu acho que já estava no ápice, né, da endometriose, de eu descobrir, porque eu demorei só 15 anos para descobrir. Só 15. E aí, quando eu descobri, eu já estava no nível de tomar uma caixa de anti-inflamatório por mês. Então, assim, você não sabe por que você tem as dores, você passa mal todo mês, né? Então, essas dores, é dor nas costas, né? Na lombar, que irradia para as pernas. Tem mulheres que têm endometriose no nervo ciático, tá? Tem uma paciente de Volta Redonda, uma professora, que ela está até com dificuldade já para andar. Ela está tomando morfina, sabe? Ela está precisando fazer um procedimento que é caro pra caramba e o plano não quer autorizar. Olha que absurdo. Então, é uma doença que é um problema social, né? Como você falou, são 10 milhões de brasileiras. A maioria não sabe que tem essa doença e o tempo vai passando, você vai piorando, a doença vai agravando, vai se tornando cada vez mais crônica. E quando você tem a sorte de descobrir, aí é uma outra saga, que é a saga para você encontrar um ginecologista que entenda, que tenha expertise, que tenha conhecimento da doença, que saiba te tratar. E outra saga é você conseguir atendimento, tratamento no SUS, né? Então, dei assim um panorama. E, infelizmente, é uma doença que começa na adolescência. O que que acontece, né? Eu estou com 2 perguntas aqui, daqui a pouco eu vou ler, dando boa noite para quem está chegando, muito obrigada. O que que acontece? Você levou 15 anos. Durante esse período, 15 anos, e aumentando essa intensidade, aumentando o tamanho do número de comprimidos até chegar a uma caixa inteira de anti-inflamatório, porque isso causava outro mal, né? Anti-inflamatório todo mês, você ia ter outros problemas lá na frente, se não esteve na época. O que falavam para você quando você procurava ajuda? Gente, ficava de cama, acredito eu, para tomar uma caixa, você ficava de cama. O que falavam para você quando você buscava ajuda ou buscava informação? Isso não é natural. Você via outras mulheres menstruando, trabalhando, amamentando, vivendo uma vida normal, porque a cólica acontece, ela tem a sua intensidade, porque ela está expelindo algo que não faz mais parte do seu corpo naquele momento. Ok? Sim. Mas e aí? E aí que foi importante até você falar isso, porque existe uma diferença, né, entre a cólica da menstruação e a cólica da endometriose. Né, como você falou. A cólica da menstruação é aquela cólica que a gente sente, porque realmente o útero está se contraindo, né? Mas você toma um remedinho, você toma um analgésico e acabou, ela passa. A da endometriose não, ela só vai piorando. E eu sempre tive, né? Sempre tive o hábito de ir ao ginecologista, né? Uma vez por ano, fazer preventivo, aquelas coisas que a gente sabe, né? De check-up da nossa saúde. Olha, eu relatava as minhas dores, eu falava sempre, 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 perguntava por que eu ficava daquele jeito. E as respostas que eu sempre tive eram 2. Olha, é tensão pré-menstrual. É o seu organismo. A TPM. outra. TPM. A outra. Olha, é realmente do seu organismo. Você tem que se acostumar. Porque é o seu organismo que é assim. Ele reage dessa forma quando você fica menstruada. Aí me passava, mas eu falava assim, não tem nenhum remédio que eu possa tomar e que eu não precise ficar prostrada, que eu não precise ficar
até no trabalho, às vezes, eu não conseguia levantar, porque eu tinha muita dor no corpo, inclusive, tinha muita fadiga. E aí, o que que eles faziam? Eles passavam para mim uma fórmula, né, de um remédio. Geralmente eu mandava fazer em farmácia de manipulação, mas olha, por Deus, era como se eu estivesse bebendo um copo de água. Copo de água passa dor? Não passa, né? E a coisa foi, sabe, só piorando, piorando, piorando. E foram 15 anos, literalmente. E, né, minha qualidade de vida estava péssima. E aí, o que me o fluxo, salvou... o fluxo é alterado? Muito fluxo. Muito, muito. E aí, o que que aconteceu? Como eu tinha, às vezes, muito sangramento, de passar até vergonha, eu comentei com a médica. Aí, na transvaginal, ela descobriu que eu estava com mioma. E esse mioma já estava grande, ele precisava ser retirado. Ele já estava com quase 10 centímetros. E aí, ela, né, sem saber, ela tirou no que... acertou no que não viu. Ela me encaminhou para um outro médico, para o outro médico amigo dela, fazia a minha cirurgia do mioma por vídeo, né, para que eu não ficasse com cicatriz. E aí foi esse médico que descobriu a minha endometriose. Primeiramente, ele suspeitou que eu tivesse endometriose na anamnese. Na primeira consulta que eu fui com ele, eu já levei todos os exames só para ele marcar a minha cirurgia, né? Ela me pediu tudo. Falou, ó, vai nele, ele marca a tua cirurgia e você tira o mioma. Foi a minha sorte, foi, assim, sinceramente, foi uma bênção de Deus, porque quando eu cheguei lá com todos os exames, ele falou assim para mim, eu preciso fazer uma entrevista com você. Mesmo você tendo, assim, todos os exames, eu preciso te conhecer, né? E aí ele me perguntou se eu tinha cólica menstrual. Foi uma das primeiras perguntas que ele me fez. Não, sim. Uma cólicazinha natural que dura 29 dias e meio, um mês tranquilo. Aí ele me perguntou assim, você quando fica menstruada, você tem cólica? Aí eu comecei, aí ele falou assim, me perguntou, qual a nota que você dá para sua cólica de 0 a 10? Me lembro direitinho. Eu falei, eu posso dar 12? Aí ele começou a rir. Aí ele falou assim, ó, então eu vou te pedir os outros exames. Mas ele não falou, nem comentou de endometriose, entendeu? Ele foi muito sábio, né? Quer dizer, só pela conversa, pelas minhas respostas, ele já pensou na doença, me pediu um monte de exame e pediu para eu voltar lá. Aí, no primeiro momento, sabe, Juan, eu ainda fiquei assim, médico doido, eu tô com tudo para operar e ele me pede mais exames. Quando eu retornei com tudo que ele me pediu, aí ele falou para mim que eu não tinha só o mioma, que eu tinha endometriose, eu nunca tinha ouvido falar. Aí ele me deu uma aula, me explicou, e aí fiz a minha cirurgia. Aí sim, depois da minha cirurgia, eu me livrei das dores. Eu já estou há 11 anos assintomática. Eu não sinto dor nenhuma. A solução, então, para esses casos é só a cirurgia ou tem um paliativo antes disso? Então, vamos lá. Toda endometriose se opera? Não necessariamente. Eles, né, os ginecologistas especialistas, eles deixam bem claro que só opera, tá, a mulher que tem endometriose em algumas situações. Uma, se ela, mesmo com remédio, com medicamento, ela não fica bem, ela não fica sem dor, né? Eu já estava num grau assim imenso, né, de tomar anti-inflamatório analgésico. Então, remédio para mim, o próximo que eu acredito que eu fosse tomar seria morfina. Porque tem várias meninas que tomam morfina. Então, assim, quando só o medicamento não faz efeito, quando a mulher quer engravidar e não consegue, que já está com infertilidade, precisa operar, precisa retirar os focos, né, da doença. E também, se a mulher tiver um órgão, né, sofrendo o risco de perder a funcionalidade. Né? Então, assim, essas 3 situações
geralmente os médicos operam, tá? Então, Agora, é uma raspagem, é uma limpeza que se faz. é uma É uma limpeza, limpeza. né? Porque é por vídeo. E aí o que acontece? Aquelas pinças, né? Do aparelho da videolaparoscopia, que tem a boquinha de jacaré, a limpeza é feita com as pinças, né? Eles vão limpando, entendeu? Tirando toda a sujeira, né? Digamos assim, É tirando uma todos os focos faxina. da doença. É uma faxina, tá? Bem. Aí, Boa às noite, vezes, Adriana. Boa noite, O Adriano está dando pessoal. boa noite aí para nós. Boa Desculpa, noite, eu te interrompi. Conclua que eu Não. quero ver as perguntinhas aqui também. Então, essa é uma faxina mesmo. E às vezes você precisa mexer em vários órgãos, né? Você precisa mexer no útero, na bexiga, no intestino. E aí, o ginecologista, ele não faz tudo isso. Não. A cirurgia de endometriose, ela tem que ser feita, ela é feita por uma equipe multidisciplinar. Se precisar mexer no rim, no ureter ou na bexiga, vai ter o urologista, né? Se tiver que mexer no intestino, vai ser o prócto, entendeu? Se tiver que mexer no apêndice, na vesícula, vai ser um cirurgião geral, né? Então, assim, o ginecologista, ele tem domínio ali no aparelho reprodutor, né? E como geralmente a endometriose nunca está Próximo. É o seu serviço. Próximo vem faxina, vai o próximo, vem faxina, vem o próximo. Gente, é uma cirurgia de horas. De horas. E assim, o importante também é lembrar que depois dessa cirurgia, você tem que mudar seu estilo de vida. Aí a gente pode falar mais à frente, tá? Sem problemas nenhum. Quer dizer, essa investigação começa no ginecologista por causa das cólicas, respondendo a Neuza. Existe um exame-chave para detectar. Qual foi o exame-chave que alertou o médico que te examinou por causa do mioma? Isso, então. O diagnóstico, ele tem a anamnese, né, a conversa do médico com a gente. Tem o exame de toque no consultório, né? A gente deita lá, ele faz o exame de toque. Porque, às vezes, se você tiver endometriose no canal da vagina, né? No colo do útero, ou nos locais onde ele consegue apalpar, se tiver endometriose ali, ele vai sentir. Mas, para isso, ele tem que ter expertise, tá? Tem que ser especialista para identificar esses nódulos da endometriose. E tem um exame de imagem que ele ajuda muito para fechar o diagnóstico, que é a ressonância magnética de abdômen e pelve. Aqui no Rio de Janeiro é esse. Esse é o exame ouro, né? Que também precisa ser feito com um médico radiologista que entenda da doença. Para você ver como é que é tudo muito complexo, né, da endometriose. E em São Paulo, se tiver alguém aí de São Paulo, em São Paulo, além da ressonância, você tem o mapeamento da endometriose por ultrassonografia com preparo intestinal. Aqui no Rio a gente não tem, por incrível que pareça. Aqui no Rio se faz mais... Só se faz, eu acho que ressonância. Vai ter, eu tenho certeza que vai ter. Tem gente aí batalhando para isso. Poxa, e em São Paulo tem, né? Entendeu? Tem. O Adriano está falando que a amiga dele fez a raspagem mês passado e foi tudo tranquilo. Ela tinha uma camada mais espessa que o considerado normal nos exames. Que bom que deu tudo certo. Que bom, graças né? a Deus. A Neuza tinha feito essas duas perguntas que já foram respondidas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Porque a minha amiga fez em Pindamonhangaba. Gente, São Paulo tem cada cidade que cada nome que eu fico assim, nem consigo falar. Iniciar a investigação. Bem, ela pergunta também se há algum afrouxamento muscular e não consegue ser expulso totalmente esse sangue, ou esse retorno já faz parte
Não, é o retorno mesmo. É que, na verdade, é o retorno. Não tem a musculatura, não tem muito a ver, não. Aliás, eu acho que não tem nada. A musculatura frouxa, ela tem mais a ver com a questão do períneo, né? Com o passar do tempo, né? A mulher vai perdendo. Por isso que é importante fazer exercício físico, né? Fortalecimento muscular do assoalho pélvico, entendeu? Ok. Não, a gente para pensar, é cada coisa que acontece. Bem, deixa para lá em outro momento. Agora, ok, detector, se fez a opção, no seu caso foi cirúrgico, 11 anos, Sim. graças a Deus, sem sintoma nenhum. Tem risco de retorno? Tem. Tem. Vai depender de duas coisas. Vai depender do organismo, né, da mulher, e vai depender também de como essa cirurgia foi feita. Porque, infelizmente, tá, muitas mulheres, elas são operadas por profissionais que te falam que têm experiência, isso acontece muito. Eu tenho várias meninas que eu conheço, se coloca para fazer cirurgia, não faz uma cirurgia que resolve o problema da mulher, e aí essa mulher tem a volta da doença, e aí eu conheço uma que já operou 5 vezes. E aí, quando volta 5, e tem uma que mora em Milópolis, que já operou 9. Ela não pode operar mais nenhuma vez. O médico já falou para ela que ela não pode operar, senão ela pode ficar na mesa de cirurgia. Essa menina que operou 5 vezes, acho que as 3 primeiras vezes que ela operou, não foi com um profissional capacitado. Então, a doença não foi retirada por completo, né? Ela ficou com um problema na bexiga, ela perdeu a sensibilidade para fazer xixi, e aí ela parece que usa uma sonda, e ela de tempos em tempos, né, ela conta no relógio, aí ela tem que ir lá colocar a sonda para poder fazer xixi. Ela não tem mais a sensibilidade, perdeu. Algum erro que foi cometido, isso acontece muito, tá? Algum erro que foi cometido na inervação, porque o nosso corpo, ele tem muito, né? São muitos nervos, vários ligamentos. Então, se você danificar esses ligamentos, parte deles, se você danificar parte dessa inervação, você fica sem vontade de fazer xixi e sem vontade de evacuar. Você perde o... Como é que se fala? A sensibilidade. O sinal no cérebro de que você precisa ir ao banheiro. E corre o risco dela passar vergonha até se ela passar do horário. Sim, e outra coisa, tem uma menina também aqui do Rio de Janeiro que depois de uma cirurgia mal feita de endometriose, ela passou a usar a bolsa de colostomia. E nesses casos, nesses casos que acontece esse erro, então, né? Essa menina, ela faz fisioterapia pélvica, né? Ela toma medicamento, mas eu não sei se isso vai trazer de volta a sensibilidade dela, entendeu? Só o tempo vai dizer. Porque assim, gente, todas as doenças são graves e são sérias. Doença não é saúde, né? Mas assim, tem ausência de saúde. Exatamente. E assim, eu fico pensando, como é que você vai fazer uma cirurgia que você não domina, que você não entende? O médico, às vezes, entendendo, sabendo, os erros médicos acontecem, né? É uma doença, a cirurgia da endometriose é uma cirurgia muito delicada e complexa, porque você vai mexer em vasos e inervações que muitos têm aqui a estrutura de um fio de cabelo. Né? Então, se você danificar, você vai gerar uma série de problemas para essa mulher. Entendeu?
É bem... Então, assim, não é qualquer médico. Ah, eu opero. Tem médico que fala assim, eu abro, tiro o útero, tiro o ovário, tiro tudo. Várias meninas que conversam comigo pela internet. Vou fazer uma esterectomia total e você vai ficar boa da Era a minha endometriose. próxima pergunta. Você está lendo pensamento. Deixa eu ver se tem balãozinho aqui em cima. Não tem, não, né? Acontece isso do útero da mulher estar tão tomado que é necessário fazer a retirada de tudo e a pessoa acaba aceitando perder Olha, o útero, o ovário. os médicos, tá? Conscienciosos, que entendem da doença, que são capazes, que só fazem isso, que são especialistas, a cirurgia que eles sempre apresentam para a gente é uma cirurgia restauradora, tá? Okay. Conservadora. Não é uma cirurgia de retirada de nada, a não ser da doença. Só que se, por exemplo, você tiver com um órgão totalmente tomado, que não dê para limpar, entendeu? Que esteja implicando ou uma gravidade, uma coisa muito grave, né? Aí eles até tiram, mas isso assim, é em do último caso. Na época da minha cirurgia, eu até falei para o médico, falei, doutor, tira meu útero, pode tirar e tal. Aí ele olhou para mim, que isso, Andréia? Não, cirurgia de endometriose a gente não faz isso, não. A gente só quer tirar a doença. Entendeu? A Marinalva Santana está dizendo que retirou o útero porque ela tinha, provavelmente devia estar bem tomado. Daqui a pouco ela vai até confirmar isso. O Adriano está aqui falando, está agradecendo pela live, que é interessante, falando acerca da saúde da mulher, mas eu não estou fazendo nada, quem está fazendo tudo é a Andréia, eu só estou cutucando. Existe alguma relação entre a endometriose e a vacinação contra HPV que o governo faz? Que eu saiba, não. Também não. Nunca ouvi falar. Eu sei de uma coisa, que como a doença é multifatorial, né? Por que a gente desenvolve a doença? Vamos colocar rapidinho. Alimentação, tá? Sistema imunológico, ambiente, questão ambiental e também a questão genética. Olha só, essa parte do sangue que volta, né? Esse sangue retrógrado, pode ter a ver com o nosso sistema, uma falha no sistema imunológico. Ok. Alimentação. A alimentação inflamatória contribui muito para o aparecimento e para o aumento da doença. Que a gente já sabe, vilão. né? O nosso vilão. Açúcar. Cafeína em excesso, carne Cafeína vermelha em excesso, né? Então, cafeína, glúten, né? Que farinha branca, tudo que tem farinha branca, eu falei do sistema imunológico, falta fator ambiental. As mulheres do campo que moram na zona rural, lá se tem muito menos casos de endometriose do que as mulheres das metrópoles. Isso. Estresse? Também. Tem a ver com estresse? Tem. E esse fator ambiental que existe uma substância tóxica, né, que está sendo jogada no ar já há muitos anos, que é a dioxina. Já existem vários estudos que fazem, né, a relação da dioxina, do efeito da dioxina dentro do nosso organismo, do organismo feminino. Então, de uns anos para cá, tem se falado que tem aumentado o número de casos de problemas na tireoide e aumento da endometriose por conta da dioxina. É um poluente que contribui muito. Então, no campo, você ainda consegue ter um ar, né, mais limpo. A tua alimentação
no campo, né, lá na zona rural, é uma E alimentação outra, provavelmente... descasca mais que desembala. Aqui na cidade a gente acaba fazendo o contrário. Entendeu? Correto. E outra Tudo coisa, tem bem. a questão genética. Se a mãe tem, 100% de chance da filha ter, tá? Meu E se... Deus. Exatamente. Então, assim, 100%. você tem... Vamos supor que você tem uma filha, aí você tem, a tua filha vai ter. Se você tiver Uhum. mais outra filha, a endometriose da tua outra filha vai ser pior do que a da primeira. Não se sabe ainda por quê. É Mas mesmo? é, é incrível. Tem vários estudos que apontam. A Neuza está até comentando que o nosso solo agrícola está envenenado. Sim, porque é muito mais fácil Sim, você tratar e mais rápido e mais rendoso você tratar com veneno, pesticidas para ter o produto ali inteiro do que fazer algo mais agrícola saudável. Isso com certeza, né? orgânico. Orgânico, Com certeza. obrigado. Deixa eu ver se estão com a predisposição, você acabou de responder. Ok. As perguntas, eu acho que na maioria já foram dadas atenção aqui. Mas você ia fazer um comentário e segurou para o final, mas eu esqueci o que era. Você ia falar Não lembro. Alguém me Então, ajuda. vamos só resgatar aqui uma coisa. Nós falamos que existem várias teorias, né, para o Sim, aparecimento, para a origem da doença. sim. Falamos como os sintomas, falamos do tratamento, falamos da cirurgia, que nem sempre é necessária. Ah, no caso da cirurgia, né, do diagnóstico. Ah, Quanto sim, mais você muda de cedo... vida. Muda totalmente de Sim, vida, que você também. falou. Lembrei. Mas olha, vou falar. Quanto mais cedo a mulher descobrir, né, quanto mais cedo ela tem o diagnóstico, ela vai poder começar o tratamento o mais rápido possível. Então, se ela começa, se ela descobre no iniciozinho, ela já vai mudar o estilo de vida dela, ela já vai mudar a alimentação, ela vai começar a tomar algum medicamento, né, para não menstruar, que o tratamento hoje em dia, mais, né, hoje em dia não, já há 11 anos que eu tomo pílula, né, eu nunca tinha tomado, mas por que eles receitam a pílula anticoncepcional? Porque a pílula, ela vai bloquear a tua menstruação. E aí você, com a menstruação bloqueada, você não vai ter aquela carga de inflamação todo mês. Lembra que a gente falou? A doença é inflamatória. Aí se todo mês você menstrua, onde você tiver focos de endometriose, você vai menstruar também. De uma forma assim, bem simplória. Se você tem endometriose no útero, na vesícula, no apêndice, exemplo, quando você menstruar, quando esse sangue voltar, você vai ter inflamação na vesícula, no apêndice e no útero. Você vai menstruar por esses outros órgãos também. Vai sangrar, Entendi. tudo vai sangrar. Entendeu? Entendi. Então, tudo vai inflamar. Então, a gente toma o anticoncepcional ele não trata a doença, tá? Tem gente, às vezes, que confunde. Ah, eu tô tratando, eu vou ficar boa, vou ficar curada da endometriose tomando anticoncepcional. Não. Eu conheço uma pessoa que tomava uma injeção anual para não menstruar, e mesmo assim acabou fazendo a opção da cirurgia e houve a retirada do útero, porque foi diagnosticado muito tarde, com mais de 33 anos. Fez essa opção, sofria muito de cólicas. Eu lembrei disso aqui agora, de uma conversa que eu tive com ela uns 2 anos atrás. Na época que eu fui fazer live contigo, ela me contou isso. Ela estava presente naquela live e falou assim, Juana, eu com 33 anos eu fiz a cirurgia, porque não era possível fazer só a limpeza, e mesmo desde menstruou tarde também, com 15, 16 anos, muito tarde. E que
sofria muito com cólicos e era um fluxo muito grande e ficava realmente de cama. Então, até descobrir isso foi muito, muito, muito difícil. Muito difícil. E você conclui aí que tem uma pergunta para você depois. Tá. Infelizmente, aqui no Brasil, né, a gente tem um diagnóstico, não vou falar nem tardio, muito tardio. A gente leva, em média, a gente demora entre 7 a 10 anos para descobrir que tem a doença, né? Então, esse tempo todo leva da gente qualidade de vida, né? Leva bons sorrisos, boas gargalhadas, aproveitar a vida, porque a mulher está sempre com dor, né? Tem mulher que sente dor antes, durante e depois da menstruação. Não é fácil. Isso prejudica não só a qualidade de vida, mas também acredito que por ficar acamada, por ficar com tanta dor, profissionalmente a pessoa acabava sendo discriminada, até desligada do trabalho, porque era necessário faltar e todo mês tinha que apresentar um atestado do SUS que justificasse a sua ausência. E você fica mal vista no trabalho, olha aí. Para você ter uma ideia, a maior causa, né, de absenteísmo, né, que é a falta ao trabalho, está relacionada com a endometriose. Porque você imagina uma mulher cheia de dor, sangrando, indo trabalhar, né? Às vezes no transporte público ali, apertado, cheio de gente, olha que situação. E chega no trabalho, ainda tem que ouvir, né? Ah, mas todo mês é isso, é muito fresca, é muito frouxa. Aí toma um remédio que passa, entendeu? Pois é. A discriminação até no próprio meio familiar também. Até no próprio meio familiar. Para fechar esse parêntese, mulheres, muitas, acabam com relacionamento, perdem relacionamento, acabam com casamento, perdem, né, o parceiro. Mulheres também perdem o emprego. Tem uma menina que eu tenho falado muito com ela, ela é uma menina de 24 anos, ela já perdeu dois empregos por conta, né, das faltas, de estar passando mal, de ter que ir para a emergência, ninguém entende, todo mundo acha que é frescura, sabe, que a mulher é frouxa, não aguenta dor. Então, falta de conhecimento. Verdade, verdade. Tem alguma incidência maior em alguma etnia? É uma pergunta que estão fazendo aqui. Não. Por enquanto, não tem. Não tenho essa informação. Eu acredito que não. Faixa etária. Tá. A partir, assim, afeta a mulher a partir da adolescência, da primeira menstruação. Então, hoje as meninas estão ficando menstruadas com 9, 10, 11, né? Tem meninas com 12, 13 anos que já têm endometriose. Meu Deus. Como explicar isso? De acordo com o último relatório da OMS, que foi no ano retrasado, quem quiser entrar lá, gente, para ler, para se informar, entendeu? Vale muito a pena. Tá no site da OMS e no site da OMS mesmo. Tá bem lá. Acredita-se, a Organização Mundial da Saúde, ela está bem preocupada com os números, né? Esse relatório mostrou que são mais de 170 milhões de mulheres em todo o globo terrestre e eles estão muito preocupados e estão focando a questão da conscientização, da divulgação. Isso que eu faço há 11 anos, né? Eu até coloquei na época, eu falei, ó, o que eu venho falando há 10 anos, a Organização Mundial da Saúde está falando agora, né? Então, assim, a gente precisa levar informação, né, para que a mulher ganhe tempo, ganhe mais saúde, ganhe qualidade de vida, né, com informação, e informação fidedigna, né? Sim, verdade, verdade. Ai, meu Deus do céu. Estão perguntando aqui para você, o Fernando, quando e aonde você fará palestra? Então, olha só, eu domingo agora surgiu um convite
no domingo agora, eu acredito que vai ser na parte da tarde, ainda estão para me falar o horário. Eu vou fazer uma palestra em Caxias, presencial, né? Vai ser assim para um grupo de mulheres humildes, né? Mulheres simples, mas que precisam muito também da informação. Né? Mês que vem eu tenho uma outra live, que é com um amigo, um endo-amigo, né? Agora, eu não tenho nenhuma ainda agendada assim, grande, porque eu andei fazendo muito, né, em empresas, em instituições, faculdade, mas eu não tenho ainda nenhuma agendada, o Fernando. Mas domingo estarei lá em Caxias. De manhã vou doar sangue, vou lá no Hemorrio, e provavelmente de tarde vou fazer a palestra lá em Caxias. Tá ótimo, tudo bem. Você gostaria de estar fechando com alguma informação a mais, porque vamos fazer uma hora de live já já. Olha, eu acho que é muito importante falar para todo mundo que está aqui, gente, as mulheres em especial, prestem atenção no corpo de vocês. O nosso corpo fala, quando ele não fala, ele grita, sabe? Então, assim, passa a se conhecer, a se reconhecer, sabe? Poxa, eu não sentia isso, eu estou sentindo isso agora. Pô, mas está insistindo, todo mês está piorando. Procura ajuda, sabe? Vai, procura um ginecologista, pede para investigar, pede para fazer uma ressonância, pede mesmo, é direito seu, né? Seja no particular, seja no SUS, a mulher tem direitos. E eu costumo falar que essa falta de informação é uma violência também contra a mulher. A mulher tem que ter informação, porque se ela tem a informação e ela conhece o seu corpo, quando os sintomas começarem a aparecer, vai ligar a luzinha, sabe? Opa, alerta. Meu corpo não era assim, meu organismo não funcionava assim. Por que eu tô agora? Por que eu sinto dor para ter relação sexual? Por que eu tenho tanta cólica a ponto de ficar de cama e não conseguir trabalhar? Por que eu estou perdendo meu emprego? Por que eu estou perdendo né, o meu parceiro, né? Então, assim, gente, tem que prestar atenção, sabe? E se vocês notarem, independente da doença, eu quero frisar bem isso. A gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Sim. Começando pela alimentação. Isso aí. A praticidade de você desembalar uma batata, ou comer um hambúrguer, tomar um refrigerante cheio de açúcar, e tudo isso vai te levar a consequências lá na frente. Eu tomo café sem açúcar há mais de 1 ano. Eu não uso mais adoçante. Eu não adoço nada. Tudo que eu tomo é sem açúcar. Sem açúcar. Não uso mais adoçante. Lógico, não vou dizer para vocês que eu não como uma fatia de um bolo, não pegue um chocolate, um brigadeiro. Mas isso, comparado com a quantidade que se comia no passado, é mínima. A gente precisa estar mudando o nosso estilo de vida. Começando pelo básico, que é o mais difícil, mudar a nossa alimentação. E para fechar esse estilo de vida, né, é mudar a alimentação, praticar atividade física. Exercício físico é remédio natural. Nosso organismo produz endorfina, que é prima da morfina, e que é um analgésico potente. Sabe? Então, assim, tem que fazer atividade física, tem que mudar a alimentação, tem que dormir. Eu fiquei, gente, encantada quando a Ruana me falou 9 horas, eu tô na cama para deitar. Gente, que coisa maravilhosa. O sono, eu tô tentando. E cada vez eu tô dormindo um pouquinho mais cedo. Durante o nosso sono, nosso organismo produz hormônios, que inclusive um deles tem a ver com a nossa imunidade. Então, se a gente não tem uma noite de sono, a gente atrapalha o nosso sistema imunológico. E lembra que eu falei que a endometriose também pode ser uma falha no sistema imunológico? Então, você vê, sono, alimentação, atividade física,
Isso tudo faz parte do tratamento da endometriose. É o mínimo em qualquer outra doença. É o É mínimo. que as pessoas, o ser humano se acostumou a pegar um remédio. Eu tô com essa dor, eu vou tomar um remédio. Aí daqui a pouco tá com outra dor, eu vou tomar esse remédio. Só que, gente, olha, inclusive, no tratamento da endometriose, a gente pode contar também com a medicina integrativa. Você tem a reflexoterapia, você tem meditação, acupuntura, Isso. massoterapia, tudo isso ajuda no tratamento. Tudo que você puder fazer para aumentar a tua imunidade, para aumentar a tua frequência, a tua vibração, né? Para te deixar em paz, tranquilo. As emoções, elas Aí eu me causam... meto, equilíbrio dos chakras, eu vou na minha área. Tá certo. Mas nós somos emoção, não somos? Nós somos emoção e energia. Nossas células é pura energia. Então, se a gente tiver, olha aí, a homeopatia. A homeopatia, isso aí. Muito obrigada, vamos fugir dos medicamentos. Agora, é claro, tem casos, como a gente falou no início, tem casos e casos, né? Se, dependendo da situação, essa mulher realmente vai ter que tomar um medicamento, ou vai ter que fazer uma cirurgia, mas a gente também tem que se ajudar, entendeu? Se a gente não se ajudar, aí fica muito complicado, né? É isso aí. Boa noite, Maracil. Seja bem-vinda. Eu queria aproveitar, se vocês estão aqui com a gente, dia 31, segunda-feira, porque é de propaganda, de marketing que a gente vive, né? Eu vou estar recebendo pela terceira vez em live a Tere Mello, que há 3 anos atrás eu fiz uma live com ela, quando ela foi diagnosticada ainda grávida de um câncer de mama, que fez todo o processo, ficou, né? Naquela época fez a retirada. Um ano depois, eu bati um papo com ela novamente, já com diagnóstico de remissão, fazendo pilates, fazendo academia, fazendo o nenenzinho já crescendo, aquela coisa toda. Estão gravadas essas 2 lives. E, infelizmente, ela vai vir contar para a gente que esse câncer retornou no mesmo lugar. Então, ela vai estar explicando, batendo papo com a gente, com essa área de saúde, também na área feminina, colocando como é que ela está, como é que aconteceu, etc, 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 etc. Também eu vou contar a live toda. Então, é isso. A gente vai estar conversando de uma maneira leve, tranquila, contando mais uma vez essa história do retorno desse câncer. E no dia 3 eu fui convidada. Eu vou no canal da Marilda, no Cuida Amores, contar sobre o meu tratamento. E vamos rir um bocado, porque vocês não acreditam, tá? As loucuras que eu fiz durante o meu processo. Bem, vai ser às 19 horas aqui no meu canal. Quem puder me seguir será avisado que eu vou estar ao vivo. E eu faço, geralmente, 2 lives por semana. Raramente eu faço 3. Essa semana eu fiz essa exceção. E é isso, gente. É isso. Vem para cá e também vamos seguir a nossa amiga aqui que trouxe com... Sei lá, como é que a gente faz? Trouxe informações assim de uma maneira tão... É uma especialista, né? Acabou se tornando especialista há 11 anos conversando com médico, dando palestra, etc. É uma ativista mesmo da causa. E parabéns mais uma vez pela presidência da Associação da Endo Mais Vida. Falei certo? Obrigada. Falou, Endo Mais Vida. Sabe por que esse seu nome? Quando eu pensei nesse nome... Maestria. Obrigada, Neuza. Existe vida além da endometriose. Sim. E a gente precisa descobrir, entendeu? E dar esse clique. Porque a gente não pode viver só com dor, a gente não pode viver só chorando, sem qualidade de vida, né? Existe vida. Então, a Associação Endometriose, né?
assim, é fruto de um trabalho de 11 anos, né? E que eu estou muito feliz. Ela nasceu agora, né, há pouco tempo, e espero, através da associação, poder contribuir muito, né, para com a E sociedade, em precisando, especial com as mulheres. precisando desse espaço, fica à vontade. Ruana, estou precisando ter o que você quer. Vamos encaixar, vamos fazer alguma coisa. Tá? Pode contar comigo. Tá bom? Obrigada. Tá É, bom. é isso aí, gente. Um beijo para todos vocês. Vamos descansar, que daqui a pouquinho eu vou, ó. Eu também vou mais cedo hoje para a cama, hein? Ó, Vai. mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada pelo seu carinho, pela sua sensibilidade, obrigada a todos que passaram por aqui, né, ou que ainda estão aqui. Em especial, quero agradecer aí ao Josemar, ao Fernando, alguns nomes que eu vi, né, que são meus amigos, endo-amigos, né? Acho que também Vanessa, teve alguma amiga aí. não reconheço. Martinha, Silvia Melo, Elida Della Valentina. São alguns nomes que não costumam aparecer nas lives, deve estar vindo tudo aí da sua Endo Amigos, e eu agradeço sinceramente. Eu fico com a live no computador para não ficar com o dedinho toda hora aqui na tela, que é desagradável, lendo as perguntas e fica com uma tela maior. A gente vai ficando idoso, sabe como é que é, o óculos já não ajuda. Vai ficando experiente. Experiente. Tá certo, tá certo. Tá bom, então, olha, muito obrigada por ter aceito, tá? Muito obrigado mesmo. E até segunda-feira, o convite foi feito. Eu que agradeço. Só um endo-beijo para todos. É isso aí, um endo-beijo para todos. Obrigada. Nada, tchau, gente. Tchau, gente.